E após isso, Nobunaga voltou a sua fúria contra os clãs Sazakura e Azai, que o havia traído anos atrás. E na batalha de Shigodani, de setembro, ele aniquilou os Asakura na província de Echizen. E logo em seguida ele cercou o castelo Odani, onde Azai Nagamasa, seu cunhado, estava, e o forçou a cometer seppuku. E a punição foi cruel. A cabeça de Nagamasa foi exibida a Nobunaga como vingança junto aos líderes do clã Asakura, e suas cabeças ficaram expostas em Kyoto por dias. A morte dos Asakura e de Nagamasa consolidou o domínio de Nobunaga em Echizen. E no início de 1574, Nobunaga mudou seu foco para a supressão dos Ikoike. Nisso, Nagashima, uma fortaleza dos Ikoike, foi cercada. Porém, incapaz de tomar Nagashima, Nobunaga optou por incendiar as paliçadas externas do castelo, resultando na morte de mais de 20.000 pessoas, entre combatentes e civis, eliminando um dos maiores obstáculos internos ao seu poder. Enquanto isso ocorria, no leste, o clã Takeda, agora sob a liderança de Takeda Katsuyori, continuava a ser uma ameaça formidável. Nisso, em 1575, Katsuyori ataca Motoyasu em Mikawa. Nisso, Nobunaga vai em socorro de Motoyasu. E em 28 de junho, os Takeda cercam o castelo de Nagashino. Porém, Nobunaga, com 3.000 arcabuzeiros, repele a poderosa cavalaria dos Takeda. E os disparos organizados dos arcabuzes do clã Oda desmantelaram a elite militar dos Takeda. E Katsuyori recua derrotado, sem sua elite militar e sem muitos generais que morreram na batalha, e entra em um declínio irreversível. Nobunaga não descansou e voltou sua atenção para a aniquilação dos focos da resistência dos Ikuiki. E no final de 1575, ele lançou uma campanha de extermínio que resultou na morte de muitos rebeldes, garantindo que o centro do Japão estivesse sob controle absoluto. Com isso, ele delega a Echizen a seu fiel general Shibata Katsui. Com seu poder, Nobunaga precisava de um centro de poder maior. Nisso, em 1576, Nobunaga iniciou a construção do castelo Azuchi, às margens do Lago Biwa. Azuchi se tornou não apenas uma fortaleza, mas uma declaração de poder absoluto de Oda Nobunaga, sendo seu palácio. E enquanto construía Azuchi, Nobunaga enfrentava o cerco de Dokonganji, a fortaleza templo que estava há quase um século sob o domínio dos monges guerreiros. E os monges guerreiros fazem aliança com o clã dos Mori, que utilizou as suas táticas mais efetivas de navegação e derrotam a marinha de Nobunaga em Kizugawaguchi, e mantém a rota de abastecimento dos monges guerreiros em Honganji. Nobunaga não deixou barato e encomendou a construção dos navios Wakatebuni, que eram gigantescos navios de guerra revestidos de ferro para neutralizar as fileiras e o fogo inimigo. E em 1577, o cenário político muda com a rebelião de Matsunaga Hisahide, que era o senhor da guerra do clã Matsunaga e um grande senhor de terras, Isha. Porém, Nobunaga reprime a rebelião de Hisahide e toma suas terras de Isha, e Hisahide comete seppuku. No mesmo ano, no final do ano, Nobunaga enfrentou
a ameaça de Osuga Kenshin, pois Kenshin humilha o general de Nobunaga, Shibata Katsui, na batalha de Tedorigawa, em 3 de novembro de 1577, humilhando as tropas do clã Oda. E nesse mesmo ano de 1577, Motoyasu rebatiza seu clã para Tokugawa, esse nome para Tokugawa Ieyasu, em busca de maior independência, fundando um novo clã. Apesar de ainda estar subordinado a Oda Nobunaga, e após a batalha, Kenshin, no final de 1577 para 1578, planeja uma nova campanha contra o clã Oda, de Oda Nobunaga. Entretanto, quando parecia que as coisas iriam arruinar para Oda Nobunaga, a sorte sorriu para ele de novo, pois Kenshin morre em 19 de abril de 1578, de causas naturais, removendo o maior obstáculo de Oda Nobunaga no poder. Nisso ele se vira para o Honganji, e em junho ocorre a segunda batalha de Kizuguaragusha. Dessa vez Nobunaga vence a frota dos Mori e cerca o castelo de Honganji por 2 anos. E simultaneamente Nobunaga delegou a conquista das províncias ocidentais, a Shogoku, ao seu melhor general, Toyotomi Hideyoshi, que iniciou uma campanha de cercos estratégicos contra os clã Mori, cercando o castelo de Mika em um cerco que durou 2 anos. E em 1579, o castelo de Azuchi foi finalmente concluído, servindo de base do poder de Oda Nobunaga, sendo seu palácio praticamente. Lá ele implementou mais políticas de livre mercado, a política Hakuichi Hakuza. Nisso, com essa política, ele retirou o poder definitivo das guildas japonesas. E a portuária cidade de Nagasaki cresce devido ao comércio com os portugueses e os cristãos europeus. Porém, nesse mesmo ano, suspeitando de uma conspiração do clã Takeda junto ao clã Tokugawa, Nobunaga ordenou que o seu aliado mais próximo, Tokugawa Ieyasu, executasse sua própria esposa, Tsukiyama, e forçasse seu filho primogênito, Tokugawa Nobuyasu, a cometer seppuku. E isso foi feito. Enquanto isso ocorria, mais uma rebelião eclodiu. Dessa vez, a rebelião de Araki Musahige. Porém, Oda Nobunaga suprime a rebelião do seu general. E Nobunaga executou em massa centenas de familiares e aliados de Araki. Ao final de 1579, Honganji estava à beira do colapso, porém não se rendia. E nisso, cansado do cerco também, Oda Nobunaga, após 2 anos de cerco duro, aconselha o imperador a propor uma paz, a mediar uma paz com os monges guerreiros. E isso foi feito. E Honganji se rendeu ao imperador Okimaki, ao invés de Nobunaga. Nisso, o castelo de Honganji abaixou as suas armas, e por ordens imperiais, os monges guerreiros rendem a cidade de Nobunaga. Nobunaga renomeou a cidade para Osaka. Simultaneamente, Hideyoshi tomou o castelo de Miki. E já no ano seguinte, em 1581, o castelo de Tottori, e derrotada por Hideyoshi. Nesse mesmo ano, Nobunaga esmagou os clãs de Iga, conquistando a província. E após isso, ele se voltou contra os clãs Takeda para terminar o trabalho que ele não terminou em Nagashino. E em março de 1582,
Nobunaga lançou uma invasão em larga escala com comando de Ieyasu. E ele vence a batalha de Temokuzaku e derrota Katsuyori e vários de seus generais. Nisso, Katsuyori comete seppuku e encerra sua própria vida junto com o seu próprio clã. Era o fim dos Takeda. E com isso, Nobunaga marchou contra o clã Mori e ordenou o cerco de Takamatsu sobre a rege de Toyotomi Hideyoshi. E no início de junho, ele ordena a seu general Akechi Mitsuhide a auxiliar Hideyoshi. Todo o Japão estava sob o seu controle. Porém, ele sofreu um golpe inesperado, pois no dia 20, com apenas 100 homens, Nobunaga vai a Kyoto para uma audiência imperial. Porém, na madrugada de 21 de junho, ele se hospeda no templo Honnoji. Porém, Mitsuhide o trai e ao invés de auxiliar Hideyoshi, ele o embosca no Honnoji e com 13 mil samurais não deu qualquer chance a Oda Nobunaga de se defender. E Oda Nobunaga é forçado a cometer seppuku. E o Honnoji foi incendiado pelas tropas de Mitsuhide. Mas a glória de Mitsuhide durou pouco, pois Hideyoshi, ao saber da traição, retira o cerco e persegue Mitsuhide. E em 2 de julho, 11 dias depois dele assassinar Nobunaga, Mitsuhide é morto em Yamazaki. Em 16 de julho, foi decidida a sucessão do clã Oda. Nessa decisão, uma cisão ocorreu entre Shibata Katsui e Hideyoshi, pois Hideyoshi queria que o neto de Nobunaga, Oda Hidenobu, ainda bebê, o sucedesse. E Shibata apoiou o filho de Nobunaga, Oda Nomotaka, para a sucessão, o que gerou uma tensão dura entre os dois generais. E ambos se movimentam em procura de alianças. Hideyoshi move sua base para Osaka, enquanto Katsui é em Shizen. Porém, Hideyoshi conseguiu ter mais êxito na procura de alianças e se fortalecer. E nisso, Hideyoshi ataca Katsui em Shizuka-take em maio de 1583. E a traição de Maeda Toshi, do clã do Maeda, que era aliado de Shibata, selou o destino de Katsui e comete suicídio após a batalha. E com isso, Hideyoshi eliminou seu maior rival. E em setembro de 1583, Hideyoshi manda construir o castelo de Osaka sobre o antigo Honnoji. Porém, em 1584, Tokugawa Ieyasu conspira contra Hideyoshi junto ao filho de Nobunaga, Oda Nobu. Porém, Nobu faz uma paz separado com Hideyoshi e Tokugawa é deixada para lutar sozinho. Então Hideyoshi ataca Ieyasu numa campanha que durou até 1585, quando derrota Tokugawa, que é forçado a se render e a submeter a Hideyoshi. E com isso, nesse mesmo ano, ele invade a província de Shikoku contra o clã Shozokabe e o derrota. E nisso, o imperador Okimaki lhe concede o título de Kanpaku, regente imperial. E no final de 1585, ele promulgou o edito Hitobarai e iniciou as primeiras pesquisas de terra em larga escala, estabelecendo as bases para o sistema tributário japonês futuro. E ao longo de 1586, ele voltou sua atenção para a diplomacia interna e a infraestrutura,
ordenando o início do Tensho-Kyoho, que era um censo nacional japonês, e o levantamento de terras, além de iniciar um desarmamento do povo japonês comum, além de patronizar a medição da produção de arroz em Koku. Simultaneamente, ele trabalhou para neutralizar Ieyasu pela submissão política, e no final de 1576, Tokugawa jurou perante Ogimaki lealdade absoluta a Hideyoshi. E em cerca de um mês depois, em 17 de dezembro, Ogimaki, já velho, abdica do trono em prol do seu filho Go-Ryozei. E em 1587, Hideyoshi faz guerra em Kyushu para punir o clã Shimazu, que estava crescendo na região, e toma Castelo de Taka. E os Shimazu se rendem em maio. Porém, ele é informado de que os cristãos estrangeiros, em Nagasaki principalmente, estavam comercializando escravos japoneses e os venderam nas colônias japonesas asiáticas e em próprio Portugal. E nisso, para barrar a ascensão da força cristã, ele emite o edito de expulsão dos missionários cristãos em julho de 1587. E no ano seguinte, em 1588, Hideyoshi promulgou o edito de caça às espadas, que proibiu estritamente os camponeses de possuírem armas, o que estabeleceu uma linha divisória intransponível entre os samurais e o povo comum, prevenindo revoltas populares como ocorreram há séculos. Simultaneamente, ele implementou o edito de separação em 1589, forçando os samurais a abandonarem as terras rurais para viverem nas cidades sob a vigilância direta de seus senhores. E em 1589, Hideyoshi liderou a última grande campanha de unificação contra o clã Hojo em Odawara. A guerra durou até 1590 e termina com a vitória de Hideyoshi em agosto. E imediatamente depois ele transfere Tokugawa Ieyasu para o longínquo castelo de Edo em Kanto para administrar a região, e permitiu que ele enriquecesse afastado dele. Em outubro de 1590, Hideyoshi invade Tohoku e submete o clã Masamune. E em 1591, o clã Kunoe se rebela em Mutsu, porém Hideyoshi os reprime. Porém Hideyoshi, nesse mesmo ano, enfrentaria a morte de seu filho Tsukumatsu, que o deixa enlutado e o faz mudar seu comportamento político, transferindo o título de Kanpaku a seu sobrinho Hidezetsugu no início de 1592. Mas ele manteve as rédeas do poder até sua morte, anos depois. E em 1592, ele outorga o edito de restrição, proibindo a mudança de status. Um camponês agora morreria camponês, um artesão morreria artesão e um samurai morreria samurai. Não haveria troca de status. E agora, com o poder total no arquipélago japonês, ele voltou seus olhos ao além-mar, para a China. Então, ele teria que passar pela Coreia. Ele tinha um senso de recompensar os samurais com terras ricas da Coreia e da China. Ele tinha a ambição de ser rei do Asiático. E nisso, em 23 de maio de 1592, os samurais japoneses cruzam o Estreito de Tsushima e desembarcam em Busan, iniciando a guerra em Jin,
a guerra sino-coreana contra o Japão. E os japoneses destroçam as forças coreanas devido à sua enorme experiência militar. E tomam Seul em 20 dias, forçando o rei Joseon, Seonjo, fugir para o norte, para Pyongyang. 3 semanas depois, Pyongyang foi tomada pelas forças samurais japonesas, forçando o rei coreano a pedir ajuda chinesa, que veio em janeiro de 1593. Os chineses invadem e retomam Pyongyang e partem imediatamente para Seul em busca de expulsar os japoneses. Porém, os chineses foram derrotados na Batalha de Pyongyang pelos japoneses. Nisso, com ambos os lados exaustos e com fome, fazem um acordo, um armistício, e ambos os lados iniciam negociações de paz. E a partir de 1594, os japoneses se retiram para a costa sul da Coreia, em um sinal de paz. Porém, Hideyoshi é informado do nascimento de seu filho Toyotomi Hideyori ao retornar para o Japão nesse ano, o que criou uma tensão política com seu sobrinho. No fronte, as negociações de paz com os chineses se arrastaram até 1595, porém internamente, em julho de 1595, paranoico Hideyoshi destitui Hidetsugo do título de Kanpaku e o força ao suicídio em 15 de agosto de 1595. Hideyoshi ordena a morte de toda a família do sobrinho, totalizando 30 pessoas, entre mulheres, concubinas e filhos, incluindo crianças, para eliminar a sua linhagem. Hideyoshi exigiu novos juramentos de lealdade, agora para seu filho Hideyori. E no início de 1596, Hideyoshi iniciou a construção do seu castelo, o Castelo Momoyama. No fronte, as negociações de paz duraram até outubro desse ano de 1596, quando a China enviou uma proposta de paz para o Japão, que o nomeava Hideyoshi rei do Japão, dos japoneses. Porém, com a ótica chinesa, isso não era título honorário ou título de aumento de poder, era título de vassalagem. Nisso, Hideyoshi entendeu totalmente o que o título daria. Ele seria vassalo da China. E isso enfurece e retorna à guerra em Jin. E em novembro, ele descobre a conspiração dos espanhóis com os cristãos do Japão para conquistar o país e converter o Japão ao catolicismo, o que levou a Hideyoshi a endurecer a sua postura perante os cristãos. Isso ele ordena a prisão de cristãos em Kyoto e em Osaka no final do ano de 1596 e no início de 1597. E em 5 de fevereiro de 1597, ele executa 26 cristãos em Nagasaki por crucificação, em humilhação pública, em ridicularização da fé cristã, para morrerem como seu Deus. Em abril, ele reinicia as ofensivas no reino coreano e vence em Cheoryang em agosto de 1597. Porém, a glória foi efêmera, pois em outubro, a marinha coreana, melhor equipada, vence a marinha japonesa em Pyongyang, cortando apoio marítimo aos samurais da Coreia. Nisso, a fome tomou conta das tropas japonesas no final de 1597 para 1598. E eles
sofrera com as ofensivas sino-coreanas no início de 1598. No Japão, porém, a saúde de Hideyoshi declinou nesse ano de 1598 e ele formou uma regência para governar para o seu filho Hideyori. E eram eles Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshi, Uesugi Kaketatsu, Mori Terumoto e Ukita Hidei. E em 18 de setembro de 1598, Hideyoshi falece de câncer. Porém, a regência decide manter a morte dele em secreto. E foi ordenada a retirada para o Japão das tropas samurais. E em 16 de dezembro, os samurais são interceptados pela marinha chinesa e coreana em Noryang. E os sino-coreanos vencem a batalha, o que foi o fim da Guerra Indian. O que restava das tropas samurais voltava humilhada para o Japão nos últimos dias do ano, nos primeiros dias de 1599. E com o ressentimento das tropas que lutaram. E as tropas, os generais samurais que lutaram na Guerra Indian tinham das administrações japonesas da guerra de Hideyoshi. Tokugawa se aproveitou e ganhou o apoio deles, o que fortaleceu a sua posição com os generais da Guerra Indian, além de fazer pactos de aliança com os clãs Data e Fukushima. E com a morte de Toshi em abril, que era um general mais bem visto que ele e mais poderoso, o último grande obstáculo foi quebrado. Em julho, ele se muda para Osaka, ocupando a resistência de Hideyori, agindo como governante de fato, distribuindo terras dos aliados, atraindo outros. Porém, os Esugi e os Mitsunari se aliaram contra ele. E nisso, uma corrida por armamento e aliança se iniciou duramente por todo o ano de 1599. O clã Mitsunari firmou a colisão do Ocidente em janeiro de 1600. Nisso, eles conseguem apoio de alianças do clã Mori e do clã Shimazu. E em junho, a colisão declarou Ieyasu traidor. Isso, meses de uma guerra sangrenta eclodem até 20 de outubro de 1600, quando Ieyasu e a colisão ocidental se encontram no vale de Sekigahara. E nas primeiras horas do dia 21, a batalha eclode. 150 mil samurais lutam contra mais de 170 mil por 8 horas. Na maior batalha da história japonesa, a Batalha de Sekigahara. E Tokugawa triunfa. O exército da coalizão ocidental debanda. Generais como Otani e Yoshitsugu cometem seppuku para evitar a desonra. E os outros fogem para as montanhas. E Tokugawa, nos dias seguintes, implanta uma política de perseguição e captura para capturar seus inimigos. E ele tem êxito. E ele captura seus inimigos Ishida Matsunari, Ankuji Enkei e Konishi Yukinaka, que os executa em Kyoto. E em seguida ele pune o clã Mori e o clã Shimazu, confiscando suas terras e redistribuindo com seus aliados. Junto a eles, 87 daimyos perderam suas terras, mas Tokugawa permitiu as suas existências como daimyos de fora, como ele chamou. Yadenori foi feito somente um daimyo regional das terras do pai. E entre 1601 a 1602, ele manteve o imperador limitado em poder, mas permitindo a ele ter riquezas e segurança, o que não havia para a corte imperial desde 1467.
No início de 1603, ele negociou com o imperador Go-Yozei para oficializar o seu poder como Shogun. E em 24 de março de 1603, o imperador nomeia Shogun do Japão. E após 30 anos, o Japão teria um novo Shogun. E Tokugawa estabeleceu Edo como a sua capital, a capital do seu shogunato. Nisso surge o último shogunato japonês, o Shogunato Tokugawa, que duraria até 1868. E o que falaremos no próximo episódio, estejam aqui para ver. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais.